Olá pessoal, bem-vindos ao segundo Pod Vita. Hoje vamos falar de um tema bem delicado, que são os cuidados com a pele. Me acompanhando aqui está a Lídia Germano, ela que é enfermeira formada pela Universidade Federal da Bahia, fez uma pós-graduação em terapia intensiva e de alta complexidade e depois migrou para a área de saúde e estética avançada. Lídia, por que essa mudança, né? Dentro da área da enfermagem a gente sabe que tem algumas possibilidades, alguns campos de atuação, mas sair da terapia de alta intensidade, né? Da UTI, digamos assim, para ir para a área de estética, de cuidados com a pele. Por que essa escolha? Então, eu decidi fazer essa escolha da saúde estética justamente por ter uma facilidade de organizar minha agenda, né? Por ter uma filha pequena, né, eu precisava de ter mais liberdade de horários. Então, eu vi a saúde estética justamente como uma forma, né, de me realizar profissionalmente, né, na enfermagem. E também ter a oportunidade, né, de poder cuidar de pele, que é algo que eu sou apaixonada, que eu gosto bastante. Sim, é um cuidado, né, assim, uma preocupação que nós mães temos, né, de casar o que a gente quer de realização pessoal, de realização profissional, né, e essa coisa da rotina, dos cuidados, né, com as crianças. Maravilha. E me diga uma coisa, assim, né? A gente sabe que pele tem lá, né, a sua anatomia, toda a pele é muito parecida em termos de, aliás, apresenta a mesma anatomia, mas as peles são diferentes, né? Você costuma dizer, na última vez que a gente se encontrou, que cada pele tem a sua história, não é isso? Mas pensando de maneira geral, assim, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente pensa em saúde da pele? Então, esse ponto, essa frase, na verdade, eu carrego ela comigo. Porque assim, a nossa pele, ela é a nossa identidade, né? Então, ela carrega a nossa história, né? Nossas marcas, né? Até as nossas emoções. Então, os cuidados, né, com a pele, eles são muito importantes, né, para trazer um resultado pós-procedimento, um procedimento, por exemplo, uma toxina botulínica que você faz, um preenchimento. Então, esses cuidados que a gente tem com a pele, por exemplo, numa rotina de skincare, ela é muito importante, porque a gente consegue entregar resultado, né? O creme que a gente usa, ele não vai tratar a flacidez, mas ele vai dar um brilho nessa pele, né? Ele vai deixar a pele mais viçosa. Você pode usar um clareador que ele vai conseguir amenizar as manchas que você tem. Então, os cuidados, né, com a nossa rotina, né, de skincare, eles são importantes. E eu costumo dizer que existe um mínimo inegociável que eu não abro mão, que é o higienizador, o hidratante e o fotoprotetor. Então, com esses 3 passos, a gente já consegue ter um cuidado muito bem com a nossa pele. 3 passos, vamos lá então, pessoal. A gente está falando do higienizador, não é isso? Do protetor, do hidratante e do protetor solar. Isso. Que são os passos fundamentais, iniciais para o cuidado com a pele. Mas Lídia estava me falando aqui também algumas questões, né, das especificidades. A gente vai pensar agora em algumas singularidades. Então, por exemplo, tem peles que são mais oleosas e peles mais secas. Minha pele é oleosa, né? Dá para usar hidratante com pele oleosa? Tem algum cuidado a mais que a pele, né, mais seca ou a pele mista tem que ter? Então, muita gente às vezes cria um mito, né? Às vezes falam que peles oleosas não precisam de hidratação, né? E eu venho falar aqui para vocês que isso é um mito, né? Toda pele, ela precisa de hidratação, inclusive as peles oleosas. Nós temos, né, uma variedade de produtos, né, na área da cosmetologia. Então, por exemplo, uma pele que é mais oleosa, o que é que a gente orienta? Escolher um produto que o veículo seja em gel ou gel creme,
né? Porque ele vai dar aquele aspecto mais seco, vai deixar sua pele mais sequinha, né? Não vai ficar pegajosa, né? Quando você utilizar ele. E até o sensorial para a própria pessoa mesmo, né? Que está utilizando, não sentir aquela pele pegajosa, né? Quando tocar a sua mão. Então, para a pele oleosa, eu indico justamente ter esse cuidado na escolha, né, do veículo, que é um gel creme, né? Entendi. O sérum também a gente pode estar utilizando, elixir também, né, que ele é mais líquidozinho. Então, assim, a gente tem uma variedade, né, muito grande e para fazer essas escolhas. Né? E para uma pele que seja mais seca, a gente já prefere o creme, né? Porque às vezes a pessoa que tem a pele seca, ela sente que a pele fica mais repuxando, né? Então, o veículo em creme, ele já é mais adequado para a pele seca, entendi. A gente também vive assim, né? Numa cidade que o clima é muito diferente, assim, digamos, né? De outros lugares. Então é mais seco, tem uma variação, né? Durante o dia de ser mais quente, à noite frio. Algum cuidado específico quanto a isso? Então, o ideal é, como a nossa cidade, né, tem esse clima mais seco, mais quente, investir em produtos à base de creme, né? Porque muitas vezes a gente fala que a sua pele é oleosa, só que às vezes, a depender da estação, um creme ele pode, né, chegar bem para sua pele. Entendi. Então, às vezes, a depender da estação, né, como a gente está tendo muito vento agora, a nossa pele ela fica mais seca, inclusive a pele oleosa, o ideal é você utilizar um creme, né? Escolher um hidratante à base de creme. Entendi. Pele negra e pele branca, né? Então, tem diferença na questão do cuidado? Na questão de como que essas peles, né? Elas vão ser afetadas pelo tempo ou por aquilo que pode, né? Irritar ou atingir essa pele? Tem alguma diferença nesse cuidado? Não, em relação aos produtos, né, que a gente orienta para a pessoa utilizar, isso independe do fototipo da pele, né? A gente chama de fototipo, né, que tem uma escala, né, que a gente consegue escolher a cor de cada pele, né? E o que a gente precisa ter cuidado é em relação a alguns procedimentos estéticos que realizam em consultório. Por quê? Uma pele mais negra, né, uma pele negra, a gente precisa ter cuidado com o risco de hiperpigmentar, né? Porque a quantidade de melanina, né, numa pele negra, ela é maior, né? Então, é a melanina que dá cor à nossa pele. Isso. Então, por exemplo, você utilizar alguns procedimentos como um peeling que seja muito agressivo, né? Uma mata, né? Um fenol. Então, a gente precisa ter cuidado com o que pode vir após, né? Então, tem outros procedimentos, né? Microagulhamento também que a gente precisa ter um pouco de cuidado. A gente utiliza o Drug Delivery, né? Que é a entrega de ativos junto com o microagulhamento. Então, nós precisamos nos atentar também para o tipo de ativo que a gente está utilizando, né? Fazer essas escolhas mais certeiras, né? Para a gente conseguir entregar um resultado adequado e não ter essas intercorrências pós-procedimento. E no caso de peles mais jovens ou peles mais maduras, né? Alguma diferença? A gente precisa ficar atento a alguma questão que seja mais singular de cada uma? Então, o que a gente tá vendo ultimamente, né? Por exemplo, no Instagram, é que muitas blogueiras indicam alguns produtos que até criam a própria linha de cosmético, né? E que às vezes aquele adolescente que tá ali naquela fase, né, da ânsia de começar a ter esses cuidados com a pele, acaba investindo, né, nesses produtos. Só que nós precisamos nos atentar para um detalhe, que uma pele jovem, a depender, por exemplo, do tipo de ativo, não é muito indicado ela começar a utilizar. Por exemplo, o ácido retinóico, né, o retinol, essa classe, né, dos retinoides. Então, ele não é indicado para uma pele jovem. Como é que, por exemplo, uma adolescente, né, de 14, 15 anos começa a usar um produto que é indicado para uma pele, por exemplo, a partir dos 30,
né? Então, o que é que pode acontecer? Você pode acelerar, né, o envelhecimento precoce dessa pele. Nossa, isso pra mim é novidade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Pois é. Uhum. Então, assim, são alguns detalhes que, com a conversa com um bom profissional, né, para poder orientar qual o melhor, né, produto que você vai começar a utilizar na faixa etária correta. Então, nós temos temos uma linha de produtos que foi pensada para o skincare de adolescentes. Então, assim, a gente não pode sair aí, porque fulaninho indicou, né, porque a blogueira tá ali usando e deu certo na pele dela. E nós precisamos nos atentar que cada pele, ela tem uma história, né, ela carrega, né, suas marcas ali. Então, nós precisamos entender a história daquela pessoa para a gente poder orientar, né, de uma forma mais certeira os produtos para ela poder utilizar. As mulheres mais maduras, principalmente mulheres, né? Existe uma cobrança social, uma expectativa de beleza muito próximo da beleza jovem, né? E existe também aí uma expectativa, né? De manter essa imagem jovem por mais tempo possível. Existe algum cuidado específico em relação a isso? Para não entrar, né? Você falou do cuidado do adolescente que pode provocar aí um envelhecimento precoce. E para as mulheres mais maduras, né? Para as idosas, a gente tem que ter algum cuidado específico quando a gente pensa no cuidado da pele no dia a dia e no consultório? Então, o que eu percebo é que hoje em dia a gente vê muito exagero, né, em alguns procedimentos estéticos. Tem gente que quer, porque também isso depende muito do gosto, né, de cada pessoa. Mas eu penso que a naturalidade, você entregar o mínimo, a gente consegue entregar mais, a gente entrega menos, mas ao mesmo tempo nós entregamos um resultado muito bom, né? Por exemplo, o preenchimento labial, né? Então, o mínimo que a gente coloca de produto é que vai garantir um resultado muito bom, né? Então, eu não sou a favor dos exageros, né? De procedimentos que mudem, né, a face. Eu acho que você tem que, vamos dizer assim, se aceitar, né? Eu acho que existe muitos cuidados que a gente pode fazer para melhorar essa pele, né? A flacidez, as rugas, sem exagero, né? Então eu trabalho com a naturalidade, eu gosto de entregar resultados, porém fazendo o mínimo de, vamos dizer assim, intervenção, né? De intervenção, nada de procedimentos muito invasivos, sabe? E os cuidados a gente tem, né? Com a rotina de skincare, que eu acho que, né, as pessoas que podem fazer esse investimento é muito importante, né, porque nós temos produtos com tecnologias, né, muito boas que entregam resultados, né, muito bons para a pele. E é isso, você procurar, né, a orientação de um profissional para ele estar conhecendo a sua pele para poder indicar esses produtos, né? Quais são os produtos que são mais indicados para o seu tipo de pele, né? Então, nós temos produtos aí para todas essas faixas etárias, né? De tanto uma pele que é mais jovem, quanto uma pele que está mais madura, uma pele também mais envelhecida. Então, assim, a estética hoje, ela consegue, né, trazer resultados, né, para várias faixas etárias, né, vários tipos de pele. Tem muito investimento, né, em tecnologia em torno disso. Justamente. Lídia estava me falando antes da gente começar a gravação da questão dos procedimentos, né, de que há uma expectativa em relação, quando o paciente chega com uma expectativa dos procedimentos mais invasivos, né, mas que tem outros procedimentos que também são importantes, do preparo da pele até para poder ter melhores resultados. E que isso precisa ser individualizado, né, Lídia? Fala pra gente um pouquinho dos procedimentos, assim, né? Algumas pessoas têm medos, têm receios de fazer algo e não gostar também. E tem essa parte que você falou, que é mais sutil, mas que traz um resultado maravilhoso. E aí, né, o procedimento invasivo acaba sendo a cereja do bolo. Conta pra gente, que procedimentos são esses, né? O que é que você pode oferecer de diferente? Então, na minha consulta estética, né, que na verdade
primeiro passo, né, que a gente tem contato com o paciente, né? Uhum. Então esse é o primeiro momento, é o momento que eu vou conhecer, né, aquela pele. Então às vezes a gente eu recebo, né, muitos pacientes com aquele imediatismo, né? Eu quero tratar essa mancha, mas eu quero que seja algo rápido. Uhum. Então assim, nós temos que pensar uma coisa: quanto tempo você levou para aquela mancha aparecer na sua pele, né? Sim. Então assim, a gente não consegue clarear um melasma, por exemplo, em uma semana. Isso é impossível, né? Uhum. Então, a mesma coisa com os injetáveis, né? A toxina botulínica, o preenchimento, que muita gente chega querendo fazer o procedimento, mas que eu percebo que aquela pele, ela não tem preparo nenhum para receber, né? Como assim não tem preparo nenhum? O que é o preparo? Então, a gente precisa preparar o ambiente, eu falo assim. Uhum. Então, o que é preparar esse ambiente? Uma pele que tá com acne, uma pele que tá com cravos, né? Precisando de uma limpeza de pele, que eu acho que é o primeiro cuidado que uma pessoa ela precisa ter, né, para iniciar esses tratamentos estéticos. É uma limpeza de pele, né? Então, eu sempre oriento para os meus pacientes, né, meus clientes, que não adianta a gente querer, começar com a toxina botulínica, sendo que você precisa fazer uma limpeza de pele. Então, assim, eu vejo os injetáveis como a cereja do bolo. Então, a gente precisa cuidar dessa pele, preparar esse terreno para a gente poder chegar com essa outra etapa, né? Um segundo momento, vamos dizer. Entendi. Né? Então, é muito importante a gente começar a utilizar tratamentos, ter essa rotina de skincare em casa, porque muitas vezes as pessoas nem têm uma rotina de cuidados e já chegam querendo, né, realizar esses outros tratamentos que, para mim, né, no meu ver, eles já são procedimentos para a gente realizar num segundo momento. Entendi. Sabe? Então, quando você pensa no plano de cuidados, né, da saúde da pele, vai desde essa fase inicial, né, do skincare, dessa faxina. Posso pensar numa faxina da casa? Porque não adianta a gente botar um monte de planta, de móveis bonitos, se a casa não está bem cuidada no básico, né? Então eu penso assim em relação à pele. Então, nesse plano individualizado, você pensa esse passo a passo, incluindo também esses outros procedimentos minimamente invasivos, mas que também fazem parte, né, desse plano individualizado no consultório. Sim. Isso, né? E quando você fala de procedimentos minimamente invasivos, a gente está falando de quê? Então, do Botox, todo mundo já sabe. Né? Botox, nós temos o microagulhamento, né? Microagulhamento. Que hoje em dia é um carro-chefe, né? No consultório, é o microagulhamento. Então a gente consegue entregar muito resultado com ele. Às vezes as pessoas não dão muita importância, né? Acho que muita gente não conhece. O que é o microagulhamento, Lígia? Então, o microagulhamento, ele é um procedimento minimamente invasivo, onde nós utilizamos um roller, né, que é tipo um rolinho mesmo que a gente utiliza, passa na pele, ou então uma caneta, né? Então tem várias canetas aí no mercado e aí nessa caneta a gente acopla uma agulha, né, que é uma agulha estéril, é utilizada em um paciente. Logo após o procedimento a gente descarta essa agulha, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu contei uma vez pra Lígia, né, que uma pessoa me disse que lavava esse rolinho e aplicava depois, né? E a gente tem que ter os cuidados em relação à transmissão de doenças, né? Porque entra em contato direto com o sangue. Justamente. Então, o microagulhamento, ele consegue desde melhorar a textura da pele, né? Estimular colágeno, ele consegue também tratar manchas, flacidez também. Então, a gente tem o tratamento com microagulhamento que a gente chama de drug delivery, né? Que é a entrega de ativos. Então, a gente tem o passo a passo, né? Que a gente faz no consultório. E assim, o resultado é fantástico. Agora sim, lembrando que não vai ser 1 ou 2 sessões, né, que a gente vai entregar resultado. Né? Eu gosto de fechar ciclos de tratamento, né? Porque o paciente ele é muito imediatista, né? Todos nós somos, né? A gente quer o resultado logo. Né? O resultado, né, às vezes não chega assim tão rápido, né? Porque também vai depender dos cuidados que você vai ter após.
não é só o cuidado que você vai ter comigo aqui no consultório, né? Os cuidados você precisa manter, ter constância, né? É engraçado que às vezes eu recebo alguns pacientes para fazer ajuste de skincare. E aí eles falam, doutora, eu não tô vendo resultado, tô usando esses produtos, não tô tendo resultado. Eu falei, sim, como é que você tá usando, né? Porque desde a limpeza da pele, né, eu oriento para o paciente que não tem muito conhecimento, né, muita informação sobre isso. Então, desde esse cuidado básico, que é a limpeza da pele, né, eu tenho esse cuidado de orientar, né, para o paciente. Aí muitos estão utilizando um produto, né, os produtos há 5 meses, né, sendo que a durabilidade daquele produto, se ele utilizar com uma constância todos os dias, por exemplo, um sérum, que ele tem 30 ml, né? Você utilizando ele 2 vezes ao dia, é para ele durar aproximadamente 2 meses. E às vezes eu recebo pacientes que eu sempre gosto de pedir para eles trazerem, né, a rotina para eu ver como é que tá, para acompanhar, né? Sim. E praticamente cheio os produtos. Eu falei, realmente, você não vai ter o resultado se não faz da maneira mais adequada. Entendi. Então, assim, são alguns detalhes que nós, profissionais, precisamos nos atentar, né? Eu gosto muito, eu pego no pé mesmo dos pacientes, o tempo todo mandando mensagem, eu gosto de estar lembrando, né? Porque, assim, são cuidados que, às vezes, se ele não tiver, às vezes pode até julgar o profissional, falar, não vou voltar porque o profissional não sabe e tal, mas são cuidados que depende mais de você para você ter resultado do que de mim, entende? Vamos falar sobre, né, o Botox? Tô falando do Botox porque é algo que tá bem alta, né? Existe uma diferença entre o Botox e o preenchimento? Existe. A toxina botulínica, né, a gente chama mais de Botox, né? Botox é a marca. A toxina botulínica, ela vai amenizar. Na verdade, o Botox, ele é para ser preventivo. Então, ele vai tratar rugas e linhas de expressão. Já o preenchimento, né, ele vai preencher, né, que o ativo do preenchimento é o ácido hialurônico, né? Sim. Então, o ideal é a gente começar a utilizar a toxina botulínica. Não existe uma idade certa, né, para você começar a utilizar. Mas o ideal é você começar antes que aquelas rugas fiquem já formadas, né, na sua face. Porque após que elas, né, estão formadas, a depender da profundidade, a toxina botulínica ela já não vai ser tão efetiva. Então aí a gente já precisa entrar, por exemplo, com os fios, né? Tem o próprio preenchimento, né? E existe também os bioestimuladores, né, que eles vão já mudando um pouquinho, não vai tratar rugas, mas ele vai melhorar a pele, ele vai bioestimular colágeno, né? Então, a partir dos 25 anos, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente já começa a perder, né, colágeno e elastina, que vão dar essa sustentação, essa firmeza, né, para nossa pele. Tem alguns mitos, né, que eu queria trazer para você, se é verdade ou se é mito, enfim, mas que aparece por aí, né? Assim, algumas pessoas têm a preocupação de, ao fazer a aplicação, né, da toxina botulínica, de que passando o efeito, a pele vai ficar pior, vai ter, né, algum tipo de perda, de prejuízo, isso vicia, tipo, toxina botulínica vicia, precisa fazer sempre, é ruim ou é ruim fazer sempre? Com que frequência é indicado? Então, a toxina botulínica, ela não vicia, né? Ela age na musculatura e após um período, né, o efeito dela acaba. Sim. Então, na bula da toxina botulínica, né, lá fala que a durabilidade é entre 4 e 6 meses, né? Então, isso também é algo que é importante, eu sempre friso com os meus pacientes, que você aplica a toxina botulínica, só que você também precisa ter os cuidados em casa, né, para você manter, né? Que você precisa manter aquela pele iluminada, uma pele firme, né, uma pele bonita, né, para você realmente
vamos dizer assim, usufruir melhor do dos resultado, efeitos. Né? Sim. Então, o Botox ele não vicia, né? A toxina botulínica ela age na musculatura e que logo após um tempo vamos dizer assim, o seu efeito vai acabar, né? Então, o que acontece é mais um vício emocional, né? Daquela pessoa que se sente bem com os resultados. Então, você com a pele, né? Sem rugas, né? Sem linhas de expressão. E logo após o efeito, que geralmente na bula fala que é entre 4 e 6 meses, quando o efeito começa, né, a terminar, às vezes a pessoa já sente a necessidade de aplicar a toxina botulínica novamente. Então, a toxina, ela geralmente a durabilidade dela é entre 4 e 6 meses, a depender também dos cuidados que você tem, né, na sua rotina, em casa. Deixa eu interromper. Tem alguma coisa que a gente faça que vá diminuir esse tempo, né? Então, por exemplo, pessoas que fazem exercícios de alta intensidade, né? O crossfit, pessoas que trabalham na área, por exemplo, do teatro, que precisa fazer muitas expressões. Isso acaba desgastando mais rápido, perde o efeito mais rápido do Botox? Então, perde, né? Sinto dizer. Mas, né, esses produtos, as atividades, né, que a gente precisa fazer um movimento, né, as movimentações, né, da mímica facial com mais frequência, né, com mais intensidade, a gente perde o efeito mais rápido, né, porque a gente também tem a questão de acelerar o metabolismo, né, do nosso corpo, né, então não é só as expressões faciais que a gente faz. Então, também ninguém precisa ficar ali com aquela cara parada o tempo todo sem expressão, né? Pra não gastar. É impossível, né? Então, tem algum cuidado específico após a aplicação? Tem sim. Tem os cuidados pós-procedimento. O skincare, fundamental para tudo, como você está frisando. Isso, mas a depender do tipo de produto que você esteja utilizando, por exemplo, se for algum produto que tenha ácido, a gente sempre pede para o paciente deixar para utilizar depois de 48, 72 horas, né? Porque a gente fez um microfuro na pele, né? É uma agressão que a gente fez. Sim. Então a gente sempre pede para ter esses cuidados. Em relação, por exemplo, a fazer massagens também não é o ideal. Fazer massagem na área, né, que foi tratada. Fazer atividade física também, a gente sempre pede para esperar um pouco, mais ou menos 24, 48 horas é o ideal, né? Evitar fazer massagens, né, na área tratada, evitar deitar também nas primeiras 4 horas, como eu falei, deitar por cima do lugar? Isso, você fazer pressão, né, em cima da área aplicada. Então, são alguns cuidados que a gente orienta, né, para o paciente ter. Pode fazer atividade física? A atividade física, o ideal é você fazer ela logo após as 24, 48 horas. Tem algum público que não pode fazer? Gestantes, mulheres amamentando, adolescentes, né, que às vezes também nessa ansiedade queiram fazer. Tem alguma restrição para algum público? Tem sim. Grávidas não podem realizar a toxina botulínica. Quem amamenta pode fazer, né? Nós temos uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria que orienta, né, que não tem risco algum, né, tanto para a mãe quanto para a criança, né, o bebê, não corre risco de passar para o leite materno, né? Então, pode sim, as mulheres que amamentam podem fazer toxina botulínica. Esse público mais jovem, eu não vejo necessidade de começar com a toxina botulínica muito cedo. Então, muito cedo. Né? Então, não existe uma idade certa para fazer, só que ao mesmo tempo, esse público mais jovem, eu não vejo uma necessidade. Eu acho que a partir ali dos 25 anos, eu vejo como uma idade mais adequada. Né? E quais os cuidados, Lígia, na hora de escolher o profissional, o local onde vai ser realizado esse procedimento? Quais dicas você pode dar para o público em geral? É importante você buscar um profissional que seja habilitado, né, para realizar esse procedimento, porque a gente precisa conhecer da anatomia, né?
Então, se a gente não conhecer, né, e na hora da aplicação a gente acabar pegando um músculo que não era para pegar, a gente pode, né, causar, por exemplo, uma pitose, né, palpebral, e aí o paciente ele vai ficar muito triste, vai ficar com a autoestima lá embaixo, né, porque o preenchimento a gente consegue, se a gente errar a quantidade, né, ou ter um efeito adverso, a gente consegue tratar, né, e reverter que temos a hialuronidase. A toxina botulínica nós não temos. Não tem medicamento para reverter, tem que esperar o tempo de... Então, quais os cuidados que a gente precisa ter na hora de escolher um profissional para fazer esse cuidado da nossa pele, especialmente, né, nos procedimentos invasivos? Então, é importante você procurar um profissional habilitado, né, que tenha uma pós-graduação na área da estética, né, porque a gente tem a graduação, a gente faz a graduação e logo após a gente faz uma pós, justamente para a gente ter mais conhecimento, focar mais naquela área de estudo. Tem que ser um profissional de saúde. Isso, tem que ser um profissional de saúde, né, para realizar. Isso. Né? É importante você procurar um profissional da saúde que seja habilitado para realizar aquele procedimento. Né? A gente precisa, por exemplo, nos atentar, na toxina botulínica mesmo, a gente estuda muito da anatomia, né? Anatomia da face. Então, se você pegar uma musculatura, né, que não seja aquela adequada para você fazer a aplicação, por exemplo, você pode dar uma pitose, né? A pitose palpebral que a gente chama, gente, é a queda da sobrancelha. Né? Então, pode uma sobrancelha ficar lá em cima, a outra, né, ficar mais embaixo. Então, a toxina botulínica, a gente não tem nada para reverter o efeito dela. Então, logo após aplicada, ela vai ter aquela durabilidade, né, que pode variar entre 4, 5 meses, né? Isso vai depender também muito do estilo de vida da pessoa, né? O ácido hialurônico, nós temos a hialuronidase, né, que a gente consegue reverter. Então, no preenchimento, se fizer alguma coisa que o paciente não gostou, pode reverter. Pode sim. Mas no Botox não pode. A gente pode, na toxina botulínica, acelerar, né, com algumas tecnologias. Entendi. Mas a gente não consegue reverter. Né? Então, a toxina botulínica, ela paralisa qualquer músculo. Né? Se pegar um músculo que não é o adequado, a pessoa vai ter um efeito indesejado. Isso. Maravilha, então, Lígia. Muito obrigada por tanta informação. Conversamos, então, né, com uma pessoa que é especialista na área de saúde e estética. Ela trouxe informações importantes do autocuidado, desde do gerenciamento. Eu gostei desse termo, né, quando você fala do gerenciamento dos cuidados com a pele, desde o início, né, em casa, dos cuidados, de um plano de cuidados. E aí ela oferece uma série de cuidados aqui na VitaClean e a gente convida vocês para conhecer. Já marquei meu segundo encontro com ela para cuidar da minha pele também. Muito obrigada, Lígia. Nada, sempre um prazer estar aqui com você. Até mais, pessoal. Até, tchau.